tenho um carinho especial por ele, pastor Flávio Luiz. Eu sou o servo. Pastor Flávio Luiz, um pastor aqui há um pouco mais de 4 anos, pastoreando essa congregação. Nos abrilhantou aqui com seus ensinamentos, com o seu exercício pastoral, os que tiveram aqui na sua gestão, eu acredito que cresceu, da mesma forma que vem crescendo com o pastor Josué, mas também deixou a sua marca, a sua contribuição. O que a igreja dirá, meus irmãos? Muito obrigado, pastor. O pastor veio de Novo Horizonte, meus irmãos. Olha só, Marcelino, eu quero estar aí, quero ver se eu estou com vocês aí. Já tem um evento aqui do Neto e tal, mas olha, vou talvez adiantar para estar com vocês. E olha, veio de Novo Horizonte, isso é um privilégio, meus irmãos. Veja bem, tem gente que não consegue atravessar a rua para vir até aqui, mas ele sai, se deslocou. Quantos quilômetros? Só 400, ninguém consegue, às vezes, 40 metros não consegue vir, 400 metros não consegue vir até a igreja, cria-se dificuldades, mas o pastor Flávio honrosamente veio e eu fico muito feliz. Vai fazer parte também, a gente vai tentar montar aqui um período de interação, entre os pastores e, claro, com a da igreja também, sobre o assunto que vai ser proposto, que foi proposto e está na responsabilidade do palestrante, tá? Eu já quero adiantar aqui o pastor Marcos Gouveia, nosso segundo vice-presidente do campo. Muito obrigado, pastor, já quero convidá-lo para que assuma aqui. Aí vocês entrem um acordo aí para complementar, tá bom? A pergunta que eu queria fazer, irmão, de imediato é o seguinte: o pastor Marcos, ele comentou, refutou tudo que o neopentecostalismo eles aderem, diferente do Pentecoste nós, E o pastor Marcos não abordou a maldição hereditária, é porque nós cremos. Das características, tem muitas outras. Mas maldição hereditária também não é algo que biblicamente não permanece como sendo uma verdade. Porque o que acontece? Eles acham, eles alegam que às vezes são demônios que atuam no meio das famílias. Eu até acredito que exista mesmo, mas assim, se teu pai, alguém do teu passado praticou tal coisa, você vai praticar também. E aí, às vezes, a história se repete dentro das famílias, Então, o pai foi alcoólatra, e o filho também é alcoólatra, o neto é alcoólatra, e vai. O que acontece na realidade é que isso acaba sendo influências, Acabam sendo influências. Porque hoje em dia, o exemplo, ele arrasta mais do que palavras, Então, dentro de uma família, se o pai ou a mãe tem determinado comportamento, isso vai acabar se refletindo nos filhos e nas filhas. Então, o que nós cremos? Nós cremos que quando a pessoa aceita Jesus, toda a maldição foi levada na cruz do Calvário. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então a gente não crê nessa questão de maldição hereditária. Eles têm movimentos que chegam até a praticar a regressão, que é uma prática da psicologia, fazer regressão. Não, você vai retornar lá no útero da sua mãe e da sua infância para você rever o que foi que deu de errado. Meus amados, Jesus na cruz do Calvário, ele quebrou toda a maldição. Quem aceita Jesus está liberto de tudo isso. Claro que, como eu disse, tem pessoas que trazem exemplos ali dentro da sua família e acabam levando cargas pesadas, mas isso pode ser tratado com Bíblia e oração, perdão. Tem muitos que estão dentro da igreja que tem mágoa com o pai, com a mãe, e tudo mais, e isso só é resolvido com o quê? Com perdão.
Você reconhecer que você carrega aquela mágoa no coração e, como a Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros, né? Jesus já fala assim, que vocês, eu perdoarei vocês se vocês se perdoarem uns aos outros. Então nós temos que perdoar uns aos outros e ter em mente que Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário. Nós estamos livres, cobertos com o sangue de Jesus, livres de toda e qualquer maldição ou condenação. Amém? Grosso modo falando, talvez o pastor Flávio ou o nosso amado irmão. Paz do Senhor, meus irmãos, presença com os irmãos. Quer dizer então que, pastor Marcos, é possível para quem não está em Cristo, não é? Mas para nós que estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Tudo foi quebrado e maior do que está conosco. Exatamente. Então é isso, meus amados irmãos. Para quem está em Cristo não existe maldição hereditária. O Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos advoga. Mas para quem está fora de Cristo, essas coisas são passíveis de acontecer. Famílias que têm incidência de suicídio. Agora, às vezes alguém fala assim, essa questão da diabetes na sua família é maldição hereditária, porque o teu bisavô tinha, o teu avô tinha, o teu pai. Não, isso é uma questão de genética, não tem nada a ver com maldição hereditária. Todo mundo na sua família usa óculos, você vai. Não, tá certo, meus irmãos? Em Cristo nós estamos guardados, libertos e mais do que vencedores somos em Cristo Jesus. Bem, prazer, meu nome é Alex. Eu acredito que todos aqui me conhecem. Eu quero corroborar com um texto. Os irmãos podem abrir em João capítulo 9 e vai desmistificar essa ideia da maldição hereditária. E isso diz aqui, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí quebra o que o pastor Flávio disse aqui, o que o pastor Marcos disse aqui, que em Cristo tudo é aniquilado, tudo se acaba, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Eu gosto de literatura, posso fazer exposição de literatura? Creio que o irmão gosta muito, todos aqui, é o Paulo Romero. Ele tem 3 livros, um chamado Evangelhos em Crise, que vai tratar de tudo isso que o pastor Marcos aqui disse para nós, a respeito das igrejas neopentecostal. Tem também os super crentes e decepcionados com a graça. Eu já caí no espírito por se converter numa igreja neopentecostal. Mas depois eu fui conhecendo as escrituras e vendo que não é assim as coisas que funcionam. Porque o Espírito nos enche para fazer aquilo que o irmão nos ensinou nessa manhã. Anunciar o Evangelho, gerar o fruto do Espírito, assim por diante. Amém, meus irmãos? Tem outros textos também, mas fundamentei aqui a nossa fala em João capítulo 9. Amém? Amém. Uma outra pergunta? Minha pergunta é com relação às nossas pregações. Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu disse o seguinte: em nossas pregações não tem dado mais ênfase aos discursos que são herdadas pelo movimento neopentecostal. As nossas exposições hoje, por exemplo, foi citado aqui sobre confissão positiva. E eu tenho percebido que muito conteúdo das pregações, eu digo até da Assembleia de Deus, tem dado muita ênfase a essas questões mais particulares, como questões materiais, questões relacionadas à vida física, em saúde, do que mesmo a mensagem da cruz. Hoje a nossa igreja tem acontecido muito isso. Infelizmente, essa prática tem acontecido com certa frequência dentro do nosso ministério, nos mais variados campos. Não é uma coisa particular de uma região. Algumas regiões elas têm até uma predominância maior sobre isso. Eu louvo a Deus pelo campo de Guarulhos, presidido pelo pastor Clementino, que tem procurado primar por isso, mas mesmo assim a gente sofre ainda essa influência. Mas nós devemos levantar essa bandeira
e dar ênfase a pregações cristocêntricas, não é? Pregações fundamentadas na palavra de Deus, onde o conteúdo da mensagem, a sua grande maioria, seja a palavra de Deus, não ficar orbitando em volta de situações que não são bíblicas para se pregar a palavra do Senhor. E por conta de mensagens distorcidas, onde a ênfase não é o evangelho, o arrependimento, o nascer de novo, entregar a vida para Cristo, pensar nas coisas que são do alto, que Cristo voltará, nós devemos nos afastar do pecado. Uma das ênfases do pentecostalismo é uma atenção especial para a palavra do Senhor. Precisamos olhar para a palavra do Senhor e também precisamos ter uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida apartada do pecado, pensando nas coisas que são do alto. Por nós nos distanciarmos dessas coisas, alguns pregadores se afastarem disso, nós temos visto muitos irmãos e irmãs sofrendo dentro da igreja, porque ouviram falsas mensagens do Evangelho, uma mensagem misturada, e a pessoa creu, porque ela ouviu aquilo com boa fé, abraçou aquela mensagem com boa fé, e foi decepcionada. E cai no campo que o presbítero Alex citou, do livro do pastor Paulo Romero, que eu também recomendo, chamado Decepcionados com a Graça, onde muitas pessoas ouviram mensagens dessa natureza, ouviram supostas profecias, revelações dessa natureza e foram frustradas. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, nós conhecermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está na sua mão e você deve estudar, ler sistematicamente a palavra do Senhor, examinar a palavra do Senhor e julgar todas as mensagens que você ouvir. Tudo que você ouvir de pregação e de profecia e de revelação, você precisa julgar à luz da palavra do Senhor. Não julgue a pessoa que está pregando, julgue a mensagem que está sendo pregada, independente de quem está pregando, e veja se aquilo que ele está pregando está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que se alguém apresentar à igreja um outro evangelho diferente do aquele que ele apresentou, ainda que seja um anjo do céu, seja considerado anátema, significa maldito, desgraçado, afastado de Deus. Como eu disse na minha fala, a gente está tendo uma neopentecostalização no meio dos pentecostais, né, que acabam adotando sempre o que vê por aí nas redes sociais, o que vê um pastor famoso pregando, vê as práticas das outras igrejas e tudo mais, e acaba trazendo para o nosso meio, né? Mas o que a Bíblia diz, né, mediante até tudo que o pastor Flávio, ratificando até tudo que ele já falou, né, o próprio apóstolo Paulo, entre outras passagens, vou citar apenas uma aqui, 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, que essa palavra de transformação e poder é a palavra de Jesus crucificado. Esse é o Evangelho. O que significa aqui? Quem tem que estar no centro da pregação é Jesus, não o ser humano. Então você vai receba, Deus, não, a palavra tem que estar com Jesus no centro. Obviamente que ele abençoa a sua igreja, abençoa, cura, liberta, dá bênçãos, dá, mas a pregação da palavra de Deus tem que trazer Jesus como centro da pregação e não o homem, né? Então é mais ou menos por aí. Quero participar também aqui dessa fala. Uma das coisas que eu vejo hoje e que a igreja tem que tomar muito cuidado é convite para ir a essas igrejas. Por quê? Aqui na nossa igreja, assim, no Campo de Madureira, tem um culto doutrinário de ensinamento bom. Então, quando partimos a convites aí nesses tipos de igreja, acabamos pegando coisas de lá e trazendo para a nossa igreja. E não pode.
E perdoa aqui, talvez por ignorância, até mesmo pregadores que às vezes convidamos, acaba falando para a igreja, olha para o seu irmão, profetiza, fala para o seu irmão que você vai vencer na vida, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu lembro aqui do pastor Flávio também, que ele selecionava bem os pregadores, assim como o pastor Josué, o presbítero de Celinho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa confissão positiva, biblicamente, ela não existe. Fé todos nós temos em Cristo Jesus, que é dada a nós. Então nós temos que tomar muito esse cuidado. E a pregação ela tem que ser cristocêntrica, tem que ser voltada a Deus. Até se o pregador for fazer uma exposição no Antigo Testamento sobre Abraão, a caminhada de Abraão, ele tem que chegar até Cristo, porque o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo também. Amém? Pai do Senhor a todos, também gostaria de fazer uma pergunta concernente ao texto que foi lido hoje pelo nosso pastor Marcos, que fala assim: se o Espírito Santo guia a igreja, porque há tantas divisões e doutrina conflitante dentro do próprio movimento pentecostal? Devemos entender? Se o Espírito Santo é aquele que guia a igreja, por que há tantas divisões de doutrinas conflitantes dentro do pentecostal? Amém. Bom, até mediante a palavra que foi usada aí, que é o Espírito Santo quem guia a igreja do Cristo. Então, a palavra diz que o Espírito Santo, ele orienta a igreja, não as denominações. Entendeu? Então, há tanta confusão, porque os homens acabam se conflitando entre si, entrando por caminhos errados, né, interpretando a Escritura de acordo com as suas conveniências. Gente, porque tem pessoas, tem líderes por aí, ou interpretam de forma equivocada por ignorância mesmo, porque não sabem, ou interpretam de acordo com a sua conveniência, né, para eles se darem bem. Agora, o que nós temos que ter em mente, quando fala aqui, quando Jesus foi ao céu, antes de ir aos céus, ele diz assim: olha, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador para que vos guie em toda a palavra e em toda a verdade. Ele estava querendo dizer a respeito de que igreja? Da igreja invisível, não das denominações. O Espírito Santo continua conduzindo a igreja daqueles que estão aqui no Bocaia, daqueles que estão na sede, daqueles que estão em outras congregações, daqueles que estão em outras denominações, daqueles que estão em outros locais, mas é a igreja invisível, porque a igreja não são as denominações, não são as quatro paredes, não são os líderes que se levantam. Deus, entre todos esses, tem aqueles que são os escolhidos e que somente o Espírito conhece. Essa igreja, o Espírito Santo está conduzindo aos céus. Agora, o que acontece por aí são obras de homens, né? E aí os homens acabam fazendo as maiores barbaridades, né? E o Espírito Santo não tem nada a ver com isso, não. É por pura carnalidade, conveniência ou ignorância, né? Que os pastores falam aos membros em relação a determinados lugares, antes de entregar o dízimo, recebe a unção para entregar o dízimo. A unção de com óleo na cabeça. Tem lugares aí, para você oferta, você recebe a unção. Não vai falar. Eu falei até o que o pastor José está mencionando, a questão de ungir, né? Tem igrejas que fazem uma fila de dizimistas para ungir. Então, o que é isso? Não é ignorância? No nosso ministério do Campo do Braz, tem muito essa prática, não em barulho. No Campo do Braz. Mas o que é isso? Isso não é ignorância, porque o texto é bem claro, né? Se tiver alguém doente, Tiago 5, né? Chame os presbíteros da igreja para que unja com óleo, né? E a oração da fé salvará o doente. Está escrito ungir os doentes. Agora, quando você pega e se propõe a ungir os dizimistas, primeiro, não está escrito na Bíblia isso. E isso, de uma certa forma, é uma maneira de você empoderar os dizimistas, né? Você pegar e enfatizar quem são os dizimistas. Aliás, é até uma medida discriminatória, não é verdade? Discriminatória porque quem não é o dizimista não vai entrar naquela fila e acaba sendo discriminado dentro da própria igreja, ou seja, é uma prática antibíblica e
uma prática discriminatória em que às vezes pode até ocasionar assim, os desdobramentos mais desagradáveis, né? Mas enfim, é aquilo que eu disse, né? A igreja de Cristo era conduzida pelo Espírito Santo, mas a igreja de Cristo não são as denominações. A igreja de Cristo é a igreja invisível, que somente o Espírito, somente Deus, somente Deus sabe quem são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? Por isso, meus irmãos, eu insisto na importância da igreja estudar a palavra do Senhor. É muito importante nós conhecermos, estudarmos, não é? Lermos, procurar entender. Está com dificuldade? Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure entender. Nós precisamos entender. E paralelo a isso, nós precisamos ter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, uma vida consagrada, uma vida santificada, porque a palavra vai trazer luz para nós, conhecimento, direção, e a vida de oração vai nos fazer sensíveis ao Espírito Santo, e o Espírito Santo conduz a igreja através da palavra do Senhor. A sua vida, a minha vida, não pode ser dirigida por sonho, por revelação, por profecias. Nós somos pentecostais, nós cremos nisso tudo, mas a nossa vida tem que ser sempre dirigida pela palavra do Senhor. E quanto à unção, a palavra do Senhor diz o seguinte: não tem assim uma cadeia de versículos que vai ensinar sobre a prática da unção, mas o ponto que tem é muito claro: está alguém entre vós, igreja, chame os presbíteros e unja o enfermo. Unção é para enfermo e enfermo crente. Unção não é para não crente, unção não é para carteira de trabalho, unção não é para chave de carro novo, de casa nova. Unção é para crente doente, para o seguro da saúde, em nome de Jesus. Se o indivíduo está trazendo o dízimo, ele não precisa receber unção para ser abençoado, porque quem traz o dízimo por fé, por gratidão e por amor, já é abençoado. Ele já é abençoado. Dizimista já é gente abençoada, porque ele faz por fé, ele faz por gratidão, ele faz por amor. Então ele já tem a bênção de Deus. Não precisa de holofote, de palminhas, tapinha nas costas. Nós só precisamos viver o que a palavra de Deus diz para vivermos. Eu penso que entra também um pouco da questão do ego humano. O irmão tratou algo aqui que envolve também o sincretismo religioso. E não só o sincretismo religioso, que é essa mistura de crença e desses costumes que não pode adentrar dentro da nossa igreja, por sermos assembleanos e pentecostais. Há também o pragmatismo, que é aquela ideia: vou fazer, se der certo, ok, parabéns. Se não der certo, vamos retomar o início de tudo. Mas eu vejo que a igreja de hoje, pegando o gancho do pastor Flávio, tem isso aqui, ó, a palavra. É a palavra. Então a gente não pode ser levado a qualquer tipo de doutrinas, de ensinamento. Porque a palavra de Deus que nos instrui, que nos ilumina e que nos conduz. Amém? Uma prática comum, digo comum, talvez ela já tenha sido uma prática mais usual um pouco atrás, mas ainda tem muita gente que adere, que é oração por foto. Então, um parente está longe e tal, aí a pessoa traz a foto, pede para que o líder, alguém que esteja à frente, faça essa oração. E junto a isso, oração por objeto. Então, fiz aquisição de alguma coisa, ganhei alguma coisa, não vou levar para o pastor, vocês já falaram sobre o Gina, mas para o pastor Gina orar. O que dizer sobre isso? Isso aí entra na mesma questão que o pastor Josué mencionou. São tudo práticas novas, né, que não tem amparo bíblico, né? A gente vê lá no início da igreja, né, que os bênçãos de Paulo, né, eram levados para curar pessoas, que a sombra de Pedro curava e tudo mais, entre outras coisas. Mas assim, o próprio apóstolo Paulo escreveu em uma dessas cartas que nós devemos orar por todos os homens, né? Por todos os homens. E qual é a diferença? A gente vai orar para quem? Não é para Deus? Se traz uma foto, ó Deus, a pessoa que eu quero interceder é essa daqui. Porque se você não trouxer a foto, Deus não vai saber quem é.
Eles sabem quem é. Então, isso daí é a crença em objetos, né? Olha, se orar pela foto vai acontecer, não, queridos. Pode ter alguém enfermo distante daqui, mas se a igreja se ajoelhar agora e orar, nós cremos que Deus pode curar, Deus pode intervir naquela situação de uma maneira milagrosa. Não precisa, você está vendo aqui, ó, não vai errar, esse daqui da foto, não é o outro, não é aquele, é esse daqui. Eles sabem quem são as pessoas. Então, isso daí às vezes é mais. As pessoas hoje em dia, e eu volto a mencionar aquilo que eu falei durante a minha fala, é que assim, as pessoas às vezes, para crer, elas precisam de ter algo palpável, né? Elas precisam ter algo materializado, né? E a Bíblia diz que benditos foram aqueles que não viram, mas creram, né? E como eu mencionei, a igreja lá atrás, uma das acusações contra a igreja, que é a igreja perseguida, é que eles eram ateus, porque não tinha nenhum objeto, não tinha uma imagem, não tinha um templo dedicado a determinado Deus, não. Eles criam que Jesus estava ali no meio deles, espiritualmente falando, e Jesus realmente estava. Então, o ser humano, ele tem muito essa de ter algo palpável, e tem que ver algo para crer. E isso daí está exatamente nessa questão, né? Você tem que trazer uma roupa, trazer uma foto, mas nós cremos que Deus, ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas, e Ele pode fazer um milagre independente de qualquer coisa, não é? Uma das questões também no livro de Atos dos Apóstolos era a propagação do Evangelho. Conforme o Evangelho ia sendo anunciado, e Paulo não poderia estar ao mesmo tempo em todos os lugares, certo, pastor? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Naquele momento, o que acontecia? O lenço de Paulo, quando alguém levava para determinado lugar, devido à distância, quem curava era Deus, não era o lenço. As pessoas criam. Mas hoje não precisa mais dessa prática. Imagina pegar um lenço do camarada todo suado e passar no rosto. Hoje tem as igrejas procurando para impor as mãos, né? E orar e crer que o Senhor pode fazer um milagre. Amém? Vou falar novamente, se tiver oportunidade, quem sabe o dia que vocês disserem também, o pastor pode trazer o Paulo Romero aqui. Quem tiver oportunidade, compre esse livro, esses 3 livros. É muito bom, muito bom. Amém? Ok, Pai do Senhor, tudo foi. Fala, pastores, um comentário aqui, que eu tenho que ocupar o comentário, qual é aquilo que os irmãos pensam, sobre o preparo de obreiros e pastores para esse fim, porque nós estamos percebendo que há um despreparo muito grande entre os obreiros assembleanos e pentecostais em geral, e até alguns pastores, né? Que a gente vê que não tem um preparo, não tem assim, um conhecimento profundo do assunto, são bem rasos, e isso está trazendo prejuízo para a igreja, porque não conseguem combater essas heresias, né? Qual é o critério que o ministério tem, não só Madureira, como toda a Assembleia de Deus, para consagrar um pastor ou um obreiro assim, para esse fim? Porque a gente estamos percebendo que isso é muito falta de conhecimento da liderança, não especificamente de Guarulhos. Graças a Deus tem muitos pastores Guarulhos são capacitados, mas digo no geral. No Brasil, nós percebemos que há uma falta de conhecimento mesmo, de preparo, e isso está entrando nas igrejas, e por isso que está essa demanda muito grande dessas igrejas entrando dentro da Assembleia de Deus, né, essas heresias, e estou percebendo que os pastores, os obreiros, enfim, não estão conseguindo passar o ensinamento bíblico. O que os irmãos acham, se isso está acontecendo mesmo, ou se é uma visão só unilateralmente? Qual é o nome do senhor? É Fábio. Obrigado pela pergunta, irmão Fábio. Interessante. E é interessante a gente observar o seguinte: eu, particularmente, não tenho como falar com mais propriedade acerca de outras denominações, outros ministérios. Apesar de ter algum entendimento sobre isso, tenho uma opinião formada sobre outros ministérios, mas eu quero me reservar para falar do nosso ministério, na nossa casa, na nossa cozinha, tá bom? Então, irmão Fábio e igreja, eu digo para vocês, com um pouco de conhecimento de causa, pelas experiências que tenho,
saindo para pregar fora de Guarulhos. Agora estou morando no interior de São Paulo, vendo algumas cidades e tudo mais. Eu louvo a Deus pelo campo de Guarulhos. Nós estamos no melhor dos mundos? Não. Nós temos muito a melhorar? Temos. Mas eu louvo a Deus porque o ministério de Guarulhos, que foi melhor, não está como está, porque hoje em dia existe uma carência de homens e mulheres que desejam fazer a obra do Senhor. No tempo da juventude do pastor Josué e da minha, e nós não somos velhos, né, pastor Josué? E acho que de alguns outros que aqui estão, os jovens, a maioria queria ser pregador e pastor. Todo mundo queria ser pregador, queria ser pastor. Hoje, muitos não estão querendo nem abraçar a fé. Mas existe um critério bastante rigoroso dentro do nosso ministério. E eu louvo a Deus por isso. Então, para os irmãos terem ciência, e não é assim que acontece em todos os campos, até mesmo dentro do nosso ministério. No nosso ministério existe um crivo aqui em Guarulhos, o padrão que os obreiros precisam preencher para cada cargo ministerial. O pastor Marcos, aqui, um dos vice-presidentes, pode falar disso com mais propriedade. Mas, por exemplo, vamos falar da questão de um presbítero, que é um obreiro apto para pregar, para ensinar, ou deveria ser. Então, ele tem que ter já, além de um bom testemunho, tem que ter caráter, bom testemunho, tem que ter vida de fé, tem que estar alinhado com os princípios da palavra do Senhor, e, consequentemente, tem uma caminhada na fé com isso, não é de uma hora para outra que vai se chegar. E ele precisa ter uma formação teológica mínima, de um seminário razoável. Ele não pode ter um nome sujo no mercado. Ele não pode estar respondendo processos. Então veja que há critério. A gente não fica comentando muito essas coisas na vida da igreja, mas vocês deveriam saber. Então há um critério e há uma preparação. E veja como era no tempo que eu comecei na fé. Eu comecei na fé no Picanço, a congregação do Picanço. Na portaria ficava um diácono e um auxiliar de escala. O auxiliar de escala ele era novo no trabalho. O diácono já era mais experiente e ele ia ensinando durante o culto em andamento. Aqui lá fora, a gente ia tendo um cursinho paralelo lá de aprendizado a fazer a obra do Senhor. Para sair de auxiliar ao pastor concordante até chegar ao diaconato, levava-se algum tempo. Quando você chegava ao diaconato, você já estava com uma condição já interessante. Aí você começava a treinar o auxiliar que vinha ali junto com você. E paralelo a isso, os presbíteros já vinham treinando os diáconos. O que isso gerava? Gerava que todos os obreiros falavam a mesma língua. Não havia divisão no pensamento teológico. Não é? O incentivo a buscar o batismo no Espírito Santo, o incentivo a buscar os dons espirituais, o incentivo a ter uma vida consagrada, uma vida santificada, a ser um bom pai, um bom marido. Então, infelizmente, não é assim que acontece fora. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês, não vou dizer onde aconteceu. Um irmão congregado no nosso ministério, ele queria porque queria ser pastor, mas ele não tinha chamada. Aí o que ele fez? Ele saiu do nosso ministério e foi para um outro ministério, e lá ele conseguiu alcançar o pastorado. Aí quando ele alcançou o pastorado lá, ele quis voltar para ser pastor na Assembleia de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, com muita alegria e um orgulho santo, se é que se tem orgulho santo, quando a gente apresenta a nossa credencial de ministro, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, meus irmãos, as igrejas respeitam. Elas respeitam. E quando te dão um microfone para você falar, elas falam, tem que respeitar mesmo, porque há uma diferença. Aí esse irmão voltou para o nosso ministério e queria ter o cargo dele reconhecido como pastor. O ministério não reconheceu, ele levou na justiça. Na justiça comum, ele levou na justiça. Chegou lá, o juiz falou: eu não posso legislar sobre isso, porque a igreja tem o estatuto dela, e se a igreja diz que não, é não. Então, nós temos critério. E ele é rigoroso. Eu vou só ler aqui, dentro da pergunta do irmão a respeito da questão do ensino, né? Em Timóteo, quando fala aqui das qualificações aqui da consagração,
diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Eu vou trazer mais classificações porque é muito interessante. Não dado ao vinho, ou seja, não cachaceiro. Quando fala não ao vinho, está englobando bebidas alcoólicas em geral. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. O que é o neófito? É um novo convertido, né? É o imaturo, né? Não neófito, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu vou me ater apenas no apto a ensinar, porque as qualificações são imensas aqui. Como instituição, vou explicar para o irmão como instituição. A gente orienta, a diretoria orienta o campo, né? Olha, tem todas essas qualificações aqui, né? Que precisa se preencher. E quando, em relação ao apto a ensinar, a gente pede para o presbítero, no caso, que tenha um certificado, uma conclusão de curso teológico. A gente está lá na igreja sede e não sabe, ele apresenta um certificado, mas a gente não sabe se ele prega, se não prega. Quem tem que aferir isso é o dirigente de congregação. Então é um sistema que a gente tem que confiar plenamente nos dirigentes, porque para que eles, quando eles levam lá o candidato, com todos os requisitos preenchidos, a gente entende que realmente preenche. Como é que você vai avaliar lá se é apto ou não? Então apresenta pelo menos um certificado teológico, né? Pelo menos estudou alguma coisa. Que infelizmente hoje está uma proliferação de escola teológica aí, que não é brincadeira, né? Tem que ser de um seminário pelo menos sério, né? Que tem aí uma certa sobriedade, né? Seriedade no ensino. Então, estamos passando por uma crise geral, mas às vezes é porque, por exemplo, tem obreiros por aí que você dá uma oportunidade para dar uma palavra e não consegue dar, ou quando dá, fala coisas absurdas, né? Mas por quê? Porque não houve um critério na apuração, na indicação daquele obreiro. Assim como outras características também, até não espancador. Tem obreiro por aí que qualquer coisa quer sair no braço, quer resolver isso tudo no braço. Agora me diz uma coisa, quem consagrou um sujeito desse? Então porque faltou critério do dirigente ali, né? Mas a gente sempre está ali enfatizando, tem que preencher os requisitos, né? Tem que preencher os requisitos, porque os requisitos são rigorosos. E essa aptidão para ensinar envolve conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. E a apuração hoje em dia se dá somente se o camarada estudou, pelo menos. Porque tem gente que fala, não, mas a letra mata, o Espírito verifica, assim, não vou entrar no mérito aqui, porque não tem nada a ver essa questão, né, da letra mata. A letra que mata não é o estudo, né? É a lei, né? A lei por si. Ela não traz salvação, né? O que traz salvação é a graça, o Espírito da graça que vivifica. Mas a gente tem que enfatizar isso aí, que a pessoa estude, que leia. Eu mencionei o apóstolo Paulo. No final da vida, o que o apóstolo Paulo pede para trazer para eles? Os pergaminhos e os livros, porque ele continuaria estudando. A vida cristã, a vida do obreiro, eu sempre falo, a vida do obreiro e de determinadas profissões, se não todas hoje em dia, requer permanente estudo. Ler a Bíblia, orar, porque nunca vai ser demais, sempre vai ser de menos, né? E a gente tem que saber interpretar a palavra de Deus, porque senão a gente acaba entrando e vendo esses absurdos que a gente vê por aí. Bom, deixa eu só ler um versículo aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui em questão do crivo de Madureira. O irmão estava perguntando. Não, temos outra. Só para apimentar um pouco. Ou seja, analisando a pergunta do irmão, o nosso ministério não está dentro desse contexto da pergunta. Então. Precisamos melhorar. Na média, nós estamos acima da média, mas precisamos melhorar, vamos falar, tá bom? É fato. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. E muitas coisas estão, às vezes,
abaixo do padrão, alguns obreiros, não é pela diretoria, às vezes é por culpa do pastor que indica. É meu amigo, ele não preenche aí os requisitos, mas vai preencher. Não, tem que preencher. Tem que preencher. Não tem que, preenche esse, mas não preenche aquele. Tem que preencher. Preencheu? Ok. Antigamente, hoje não tem mais isso, mas o senhor lembra da época que tinha a reunião para avaliar os candidatos? E aí estavam todos os pastores do campo numa reunião, apresentavam-se o memorando com o nome do candidato e perguntava se os pastores que estavam ali aprovavam. Porque às vezes eu pastoreei aquele irmão, ele pastoreou. Um pastoreou quando ele ainda era novo convertido, outro pastoreou quando estava liderando os jovens, outro pastoreou quando era auxiliar, outro pastoreou quando era diácono. Agora, aí alguém reprovava, esse irmão aí, a esposa dele, não dá não. Esse irmão aí compra e não paga. Esse irmão aí, sabe? Então, às vezes, quem deixa a desejar somos nós, pastores, na hora de fazer indicação. Por isso que não tem que ter amigo. Eu reprovei o meu melhor amigo numa indicação a diácono, um dos meus melhores amigos. Aliás, numa indicação a presbítero. Ele era um excelente diácono, mas não preenchia os requisitos para presbítero. Eu era o pastor da congregação, apresentaram o caso e eu reprovei um dos meus melhores amigos, porque não preenchia na época. E até aproveitando o gancho, não tem nada a ver com a pergunta, tem uma outra questão também. Não é uma empresa que tem ali a distribuição de cargos e você vai galgando os cargos. Não, às vezes o diácono, ele tem o dom para ser diácono e nunca vai ser um presbítero, mas ele tem o dom para ser diácono, que é para servir, para estar ali ajudando nos bastidores e tudo mais. Se ele for levado ao presbitério, ele não vai ser um bom presbítero. Então se perde o diácono e não se tem o presbítero, né? Não é uma carreira profissional que você tem que galgar todos os canos, não, eu vou chegar lá ainda. Não, se Deus te chamou para ser diácono, permaneça como diácono, né? Então tem tudo a ver com isso. Paulo fala que o obreiro tem que se apresentar aprovado diante de Deus e manusear bem a palavra do Senhor. Manusear aqui é uma questão grega, que é ter aquele corte de cancelando, fala, aquele corte perfeito. Cancelando, isso aí. É aquele corte perfeito. Agora a pergunta que eu vou fazer para os irmãos aqui, se para aprovar o obreiro. Se observar em Atos 2, todos foram batizados e começaram a falar em outras línguas. Ali eram idiomas dos povos que estavam reunidos ali. Diz que cada um ouvia na sua própria língua, né, o que eles estavam falando. Então, ali muita gente fala, não, mas ali foi um caso específico e tal. Mas se você observar Atos 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, então ele pega e apresenta lá o plano da salvação e tudo mais, fala sobre Jesus, que de repente o Espírito caiu sobre eles, que estavam na casa de Cornélio, e os que estavam na casa dele, e começaram a falar em outras línguas, e magnificavam o Senhor, e louvavam o Senhor. Então, evidência física, batizados com o Espírito Santo, e falaram em línguas, e ali não era outro idioma, era em línguas. Aí, calma, deixa eu... Você está roubado. Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, que ele encontra ali 12 discípulos, e eles falam assim, vocês então, já conheceram o caminho, já tinham todos se convertido, e foram batizados com o Espírito Santo, o que eles dizem? Nós nunca nem ouvimos falar. Então, ajoelha aí que vocês vão receber o Espírito Santo. Ele orou por eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Então, e ali também mostra como evidência física o batismo do Espírito Santo. Agora em Atos 8, quando tem ali em Samaria, Filipe foi lá pregar e tudo mais, depois houve muita conversão e tal. Aí os dois apóstolos são chamados, Pedro e João, se não me engano, são chamados para ir até ali e ver o que o Senhor estava fazendo. Eles chegam lá, já tinha se convertido um homem chamado Simão, que era uma espécie de um mágico, um ilusionista lá naquela cidade, e ele havia se convertido. Quando os dois apóstolos chegam lá, que atestam que eles haviam se convertido, e aí olham para que eles sejam batizados no Espírito Santo, aí diz que eles impõem as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí não fala que fala em línguas, mas tem algo interessante aqui, porque diz o seguinte, que Simão
que tinha sido aquele mágico, vendo aquilo, o que ele fez? Ofereceu dinheiro. Olha, me dá essa capacidade também de colocar as mãos e eu receber o Espírito Santo. Agora, diz uma coisa, o que ele viu? Porque só pôr a mão e dizer que recebeu o Espírito Santo sem ver nada, ele não queria, ele não ia querer oferecer nada, porque ele viu algo. Então, infere-se dali que eles falaram em línguas também, porque senão assim, pensa, o camarada começou a falar em línguas, teve uma manifestação ali para ele querer comprar, né? Aí foi repreendido e tudo mais. Então, nós cremos que o obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, para levar a palavra de acordo com o livro de Atos. Então, a evidência do pentecostalismo clássico, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E isso não sou eu que falo apenas, né? A nossa denominação que fala, e olha, eu ouço isso desde criança, né? Obreiros nossos que pregavam sobre isso. Depois, quando eu cresci, fui estudar teologia, muitos colocaram em dúvida. Agora, como eu falei assim, como só temos, durante muito tempo, se proliferou apenas a literatura reformada, se colocou em dúvida sobre isso daí. Mas hoje, com essa abertura que nós tivemos, até a editora Vida Nova publicou livros de PhDs que também atestam que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. O Craig Finer, que tem uns 3 ou 4 livros publicados pela Vida Nova, além de outros livros da CPAD, livros da editora Reflexão, livros da editora Carisma e tudo mais. Então, essa é a crença do pentecostal clássico. E eu falei das 3 ondas. Hoje o neopentecostal nem enfatiza tanto o dom de línguas, nem batiza do Espírito Santo. Ele enfatiza todas essas coisas que eu mencionei para vocês. Bem? Além do Craig Finer, ele tem esses 4 volumes, tem o Gordon Free também, que é pentecostal, um livro muito bom dele. Temos também amanhã o Gautier Bush, que é do Gautier. Mas o Gordon Free ele não enfatiza isso que o Craig Finer enfatiza. O Gordon Free, apesar de ter sido assembleiano, ele tem uma outra linha, né, de afirmar o pentecostalismo, que é mais baseado em 1 Coríntios e tudo mais. Mas são livros que estão à disposição dos irmãos que querem se aprofundar sobre o assunto. Deixa eu só fazer um fechamento nisso aqui, que eu quero ser um pouco contundente nisso aí. Independente do que eu penso, independente do que eu acredito, se a denominação diz que o candidato tem que ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, eu não posso maquiar o memorando e dizer que é e não é, porque se eu faço isso eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, qual é a moral que eu fico diante daquele candidato ali que vai comentar e a igreja sabe que o indivíduo não é? A mesma coisa, então, se é uma exigência do ministério, ainda que eu acredite diferente, supostamente falando, porque tem obreiros que acreditam diferente, ele não pode, porque se ele endossar o memorando falando que o indivíduo preenche os requisitos e ele não é batizado por evidência em línguas, ele está mentindo. E que obreiro é esse que vai mentindo diante de uma situação tão séria como essa? Então nós não podemos dar essas aberturas. Ele é eximista? Não é. Aí eu coloco que é porque ele preenche parte dos requisitos. Não. Deus trabalha com um negócio chamado fidelidade. E fidelidade é algo mais do que obediência. Deus não se contenta só com obediência. O padrão de Deus é fidelidade. Alguém pode ser obediente hoje, amanhã não. Aí depois de amanhã ele torna-se obediente, depois não. O fiel, ele obedece sempre. Ele não fica oscilando. O que a igreja precisa, independente de ser obreiro ou não, nós precisamos viver em fidelidade ao Senhor. Fidelidade de que maneira? Daquilo que a Escritura apresenta para nós como vontade de Deus. Fidelidade ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o padrão do candidato que vai morar no céu. Quem maquia, complicado. Vixe que é crente. Última pergunta. Vai ser igreja. Já ouvi pessoas falarem que quando se põe uma pessoa que cai, que todos que caem vão endemoniar. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu não creio assim. Qual é a pergunta? Eu só quero saber. Quando a gente ora para alguém, põe a mão,
e a pessoa cai. Disseram que todos que caem é endemoniado. Eu não creio assim. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Isso é muito fácil. Responde, pastor Flávio, vai. Antes, eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Ele só vai falar porque aí você vai até meio de meia essa resposta aí. Olha só. Diz que tinha um médico que ele dava palestras diariamente sobre a área dele. E ele era muito bom. E ele tinha um motorista que levava direto esse médico para as palestras. O motorista assistia todas as palestras. Todas as palestras o motorista assistia. Então o motorista foi ficando especialista naquilo ali, né? E no final da palestra tinha um momento como esse de pergunta e resposta. Aí chegou um dia que alguém fez uma pergunta. Aí o médico falou assim: essa aí é tão fácil que quem vai responder é o meu motorista. Então eu sou o motorista do pastor Marcos. Mas não é tão fácil, por isso eu passei para você. A senhora lembra quando eu falei de dom de discernimento? Lembra quando eu falei de dom de discernimento? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Às vezes, dentro de uma igreja, quando você orar para alguém, pode ser demônio, pode ser problemas emocionais e pode ser safadeza também. Exatamente, pode ser safadeza, porque tem gente que vai e milita lá em qualquer coisa para poder tumultuar o culto. Sim. Você entendeu? Então, é por isso que o dom de discernimento é importante. Porque você lembra quando Paulo estava ali naquele local em que aquela moça, né, falava: eis aí os servos do Deus Altíssimo. Aí o servo, todo dia ela falava isso. Ele chegou um certo dia, repreendeu, porque ele discerniu que aquilo não era uma atitude apenas de reconhecer aquele servo de Deus, era o diabo que estava usando. Então, o dom de discernimento tem que ser colocado em ação nesse momento, porque pode ser demônio, pode ser problemas emocionais, problemas psicológicos, a pessoa já cai ali, ou pode ser safadeza mesmo, a pessoa querendo tumultuar o culto, entendeu? Eu já ouvi muitas histórias, ilustrações de acontecimentos, né? A pessoa caia lá e ficava, todo mundo orava, aí eu falei: não, deixa comigo, vou dar um beliscão na pessoa, falei: opa, para com isso, o que é isso, tal, entendeu? Então tem muita situação como essa. Tem mesmo. Já aconteceu comigo. Na porta da igreja, um cidadão se debatendo lá, supostamente endemoniado. Eu vi que não estava endemoniado. Ameacei ligar para a polícia. Ele levantou a cabeça e falou: irmão, vai chamar a polícia para mim. Então, meus irmãos, tem duas maneiras de ter discernimento. Uma está à disposição de todos nós, e todos nós temos que ter a luz da palavra do Senhor. Por isso precisa estudar. Porque a palavra, que é a verdade, faz a gente identificar a mentira e o engano. Nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, metodicamente. Viu, irmão Fábio? Quem não senta para ouvir, não pode ficar de pé para falar. Quem não frequenta escola dominical, que é requisito para ser obreiro, quem não frequenta culto de doutrina, que é requisito para ser obreiro, não deve ter oportunidade para falar. Então, meus irmãos, discernimento pela palavra, e ela está na tua mão, está na nossa mão, discernimento como dom do Espírito Santo, certo? Então, tenha isso, busque em Deus em nome de Jesus. Algumas vezes também nem tudo é demônio. Eu aprendi na época seminarista, lá na igreja sede, era o Adarley Martins, ainda tivemos uma aula sobre pessoas que têm alguns tipos de enfermidade, até mesmo ataque epiléptico. Então a pessoa já é demônio. Não, essa pessoa não tomou remédio naquele dia e acabou passando mal. De repente a pessoa pode ter uma queda de pressão na igreja, a pessoa já demonizada por achar que é demônio. Não, a gente tem que ter o discernimento e saber o que está ocorrendo naquele momento. Se for demônio, vamos expulsar. Se não for, é socorrer rápido aquela pessoa. Ok? A tua palavra escondi, o meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. Mais uma vez. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi. Foi
bacana essa parte aqui, irmãos. Dá vontade de ficar até mais tarde, mas a gente sabe que o horário já extrapolou um pouquinho. Amém? Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Quero agradecer o pastor Marcos, amém? Pelo empenho e dedicação que está conosco aqui, amém? Glória a Deus. Pastor Flávio, muito obrigado por essa excelente cooperação, presbítero Alex e todos da casa, amém, amados? Queridos, às 18h30, toda a igreja, amém, para o nosso culto de louvor a Deus, né, culto da família, e o pastor Gutierre é o pregador, amém, da noite. O professor Gutierre, um homem preparado, e vai ser bem essa noite. Pode vir, irmãos, e trazer mais alguém, divulgue o trabalho, amém? Esse trabalho é para os crentes, não é mais tempo da gente ser desinformado, não é mais tempo do crente, desculpa a expressão, ser tapado, aleluia. O crente tem que estar, né, ser orientado biblicamente para não cair na cislada e desses evangelhos doces açucarados que aí nas prateleiras de evangelho aí fora, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, presbítero Severino, venha fazer a oração final. Ao Pai, somos irmãos, oramos, Altíssimo e Eterno Deus, mais uma vez, Deus, aqui estamos, Pai, diante de Ti, te agradecendo, Deus, por mais esse trabalho que foi realizado nesta manhã, Jesus, te agradecendo pela vida, Senhor, do nosso irmão pastor Marcos, Senhor, pela vida, Senhor Deus, do nosso irmão pastor Flávio, Jesus, te agradecendo também pela vida, Senhor, de cada irmão que estão presentes nesta manhã, que vieram para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Eu creio, Deus, que eles ouviram, Senhor Deus, para que esta palavra fique, Senhor Deus, guardada no coração de cada um deles, Jesus, para que nós venhamos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, ser mais fiel, Senhor Deus, no trabalho do Senhor, ser mais presentes na igreja do Senhor. Jesus, continue, nos dando graça, sabedoria, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, meu Deus. Amém. Meus queridos, o pastor Cristiano está ali fora, ele tem uma empresa chamada Divinal, que é roupas evangélicas, né? E cadê o Cristiano? O pastor Cristiano está ali atrás também. Passa os irmãos, né? Ele tem uma forma bem fácil para facilitar a vida dos irmãos, conseguir um terno, 2 ternos, tá bom? Dá uma olhadinha lá, não deixa de se atentar, amém? Para ele. Amém, queridos? Faz assim, situações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja agora e para sempre. Todos dizem amém. Terminado em nome de Jesus, não sai sem salvar o seu irmão.